Quem está feliz com Jesus aqui, diga amém. Por favor, pega a palavra de Deus. A gente não pode perder tempo. Hoje nós estamos iniciando o seminário profético dos dons do Espírito Santo. E você vai começar a examinar conosco a Escritura e aprender acerca do que o Espírito Santo faz na vida de quem o recebe, como ele age na vida dessa pessoa e como ele vai distribuindo os seus dons particularmente a cada um como quer. Veja que não é a pessoa que escolhe como ela vai receber os dons e quais os dons ela irá receber. Quem escolhe é o Espírito Santo. Quem determina isso é Ele. E Ele dá a cada um para o que lhe for útil. Então, se você será útil ao Espírito Santo, para, por exemplo, orar por um paralítico e o paralítico andar, então você receberá a operação de maravilhas. Se você for útil para o discernimento de espíritos, não é? Saber distinguir, diferenciar entre o que é Deus, o que é Satanás e o que é natureza humana, ou seja, o que é a carne do homem falando, então é isso que você vai receber do Espírito. Quem determina o que cada um irá receber é o próprio Espírito Santo, e não somos nós. Mas eu venho falando aqui que para você ter os dons do Espírito Santo, primeiro você precisa ter aquele que distribui os dons. Não adianta a pessoa ela fazer um seminário acerca dos dons do Espírito Santo se ela não tem o Espírito Santo na vida dela. Então hoje nós vamos aprender aqui como receber o Espírito Santo. Porque muito se fala acerca do Espírito Santo e muitas pessoas dentro das igrejas até dizem assim: eu tenho o Espírito Santo. Mas o testemunho da pessoa e a maneira como a pessoa vive e a conduta que ela apresenta não demonstra que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, como é que eu me certifico se o Espírito Santo está na minha vida ou não? Quando eu sei qual é a maneira correta de se receber o Espírito Santo na minha vida. Amém? Então hoje nós vamos aqui estudar um pouquinho sobre isso. Já vou adiantar logo o assunto. Não veja esta ministração apenas como uma pregação, mas como um estudo da palavra. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Quem aqui está pronto para estudar a palavra de Deus? O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecimento de Deus nunca é demais. Outra coisa importante: eu não estou aqui para falar de religião. Eu não te convidei para vir aqui ouvir falar sobre religião. Nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo e sobre o que o Espírito Santo faz e sobre a maneira como ele distribui os seus dons para cada um e o que estes dons representam na vida de quem os recebe. É sobre isso que nós vamos falar. Então, nós não vamos entrar aqui em discussões teológicas, que você que recebeu 2 ouvidos para ouvir e uma só boca para falar, agora use os 2 ouvidos que o Senhor te deu para ouvir. Amém? Então vamos lá, já acharam aí Gálatas capítulo 3? Vamos ler juntos o que está escrito no versículo de número 2. Paulo diz assim: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? É uma pergunta. Alguém aqui já tem a resposta para esta pergunta? Se você não tiver, você vai aprender qual é a resposta para esta pergunta que Paulo está fazendo aqui. Mas eu vou ler de novo, atenção. Paulo está dizendo, e ele está dizendo isto para as igrejas da Galácia. Atenção para esta informação.
Gálatas não é um povo só. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele está escrevendo esta carta para as igrejas da Galácia. São várias igrejas: Antioquia, Icônio, Listra, Pisídia e por aí vai. São várias igrejas. Então ele está falando com as igrejas. Com as igrejas. Ele não está falando com uma igreja só, ele está falando com várias igrejas. Isto significa que este assunto não interessa só para quem é da Assembleia de Deus, ou só para quem é da Paz e Vida, ou só para quem é da Batista, ou só para quem é da Presbiteriana. Não, este assunto interessa para todas as igrejas. Por isso que ele escreve aqui as igrejas, não a uma igreja só, as igrejas. Então ele fala: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Eu vou ler pela terceira vez, e agora toda a igreja vai repetir após a minha leitura, em bom som e alta voz. Vamos lá? Para a gente gravar e guardar esta palavra. Vamos lá. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Amém? Você crê que a palavra de Deus, ela vai falar hoje ao teu coração? Crê que este Espírito do qual o apóstolo Paulo está falando aqui é o Espírito Santo que vai descer sobre a tua vida e que vai te encher hoje? Então você que crê nisso, coloque agora a escritura sobre o teu assento e vamos dar para a palavra do nosso Deus a melhor salva de palmas que nós podemos dar. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Mais alto, igreja, diga glória, 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 glória a Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém veio aqui para ouvir o homem falar, porque o que o homem tem para dizer não nos interessa, meu Deus. Nós não queremos ouvir a voz da carne, mas queremos ouvir a voz do teu Espírito Santo nesta noite. Então vem agora com teu poder, com a tua virtude e com a tua graça, e tome a vida do pregador, tome os lábios do mensageiro. Ensina-nos, ó Deus, aquilo que devemos falar. Fala com cada servo e com cada serva, com cada filho e com cada filha, e envie agora a tua palavra com poder e com autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual vai ser mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Por favor, podeis tomar assento. Olha para o teu vizinho aí, dá aquele sorriso Colgate para ele. Quem sabe dá um sorriso Colgate? Dá um sorriso Colgate para ele e faz assim, ó. Não converse mais agora, tá? É importante porque, como isso é um estudo, você precisa absorver o máximo possível para que você aprenda. Tome nota dos pontos principais que você vai ouvir durante essa ministração, e não se contente apenas em ouvir. Não se contente apenas em ouvir, porque a mente humana, ela só consegue registrar 10% do que é falado num discurso de 30 minutos. Isso está comprovado cientificamente. Se você só ouvir, você vai conseguir reter 10% do que eu falei em 30 minutos. Mas se você for anotando, até 70% você conseguirá reter. Então é importante que você tome nota. A pergunta é: o que uma pessoa deve fazer para receber o Espírito Santo? Esta é a dúvida que muitas pessoas têm hoje, e que também pairava sobre as igrejas da Galácia.
Lá na igreja de Listra, o povo tinha esta dúvida. Lá em Icônio, em Antioquia, em Pisídia, as pessoas tinham essa dúvida. Mas como? Como é que a gente recebe o Espírito Santo? Como é que a gente consegue viver esta experiência com o Espírito Santo? A questão é a seguinte: muita gente acha que para receber o Espírito Santo tem que ser por merecimento. Então a pessoa que está em pecado, por exemplo, ela fica se auto-acusando, ou se auto-julgando, ou se auto-condenando, dizendo: mas eu não sou digno, eu não sou digna de receber o Espírito Santo porque eu pequei, porque eu transgredi uma ordem que Deus me deu, eu fiz uma coisa que não deveria ter feito, eu desagradei a Deus com uma atitude que eu tive lá atrás e não sou digno e nem merecedor de receber o Espírito Santo. Acontece o seguinte, vamos entender isso de uma forma simples. A palavra de Deus diz que a salvação é pelas obras ou é pela graça? Pela graça. Qualquer pessoa aqui que gostaria de ser salva ou que quer ser salva, ela vai ser salva porque ela mereceu esta salvação ou simplesmente por causa desta graça que Deus, Ele derramou sobre nós, independente de cor, independente de raça, independente de credo, independente de religião? A salvação é pela graça. E só para confirmar isso, vai comigo aí agora, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, e nós vamos ler o que está escrito a partir do versículo de número 4. Ninguém é salvo porque merece. Todos nós somos salvos porque recebemos isso e acreditamos. Salvação é pela fé, porque acreditamos, e é pela graça porque nós recebemos sem merecer. Mas olha só a confirmação. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então veja que Paulo ele está dizendo, nas entrelinhas, que ninguém vai chegar no céu, dizendo assim: eu cheguei aqui porque eu fui bonzinho, eu cheguei aqui porque eu fui generoso, eu cheguei aqui porque eu dei pão a uma pessoa que estava faminta, eu cheguei aqui porque eu estendi a mão para alguém que estava necessitado, eu cheguei aqui porque eu dei água para uma pessoa que estava morrendo de sede. Ninguém vai chegar no céu batendo no peito, tocando trombeta, dizendo: eu estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque eu fui merecedor de receber isso. Ninguém vai chegar no céu dizendo isso, porque ninguém pode se gloriar diante de Deus. Está compreendendo? Agora, se a salvação, conforme o apóstolo Paulo mesmo nos ensinou aqui, é pela graça, por que você acha que o batismo com o Espírito Santo e com fogo tem que ser por merecimento? Vamos voltar aqui um pouquinho na profecia de Zacarias. Zacarias é um dos últimos livros do Antigo Testamento, ele está bem pertinho lá de Malaquias, fácil de achar. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 12. E vamos ler o que está escrito no versículo de número 10. Um dos nomes que o Espírito Santo recebe no Antigo Testamento é Espírito de graça.
Igreja, o que quer dizer graça? É o favor não merecido. Então, resumindo, graça é um favor. É um favor. Fala comigo, graça é um favor. E um dos primeiros nomes que o Espírito de Deus recebeu no Antigo Testamento foi justamente esse. Olha o capítulo 12, versículo 10. Diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça. Então, quando Zacarias fala aqui Espírito de graça, isso nos mostra que o Espírito Santo, ele é dado à pessoa sem que a pessoa mereça. Já que ele é o Espírito de graça, ele é um Espírito de favor. E se a graça é o favor não merecido, isto quer dizer que o Espírito Santo, ele é dado a nós como um benefício. Porque um favor é um benefício. Quando eu te faço um favor, eu estou lhe prestando um benefício. É ou não é? Quando eu te faço um favor, eu estou te beneficiando. E um favor, a pessoa, ela não recebe porque ela fez alguma coisa para merecer este favor. O favor não é assim. Eu não vou te fazer um favor porque você merece um favor. Eu vou te fazer um favor porque eu sou educado. Não é? Porque eu sou uma pessoa prestativa, ou porque eu sou uma pessoa generosa. O Espírito Santo, ele não é uma recompensa que a gente recebe por algo que fizemos e merecemos agora, por termos feito isso. Não é uma recompensa, não é um troféu, não é uma medalha que só aqueles que venceram, ou que só aqueles que se consagraram, ou que só aqueles que se santificaram, ou que só aqueles que jejuaram irão receber. Não é nada disso. O Espírito Santo não é recompensa, o Espírito Santo é favor. Fala: Senhor, eu preciso deste favor. Levanta a mão junto comigo aí e fala para Deus: Senhor, eu preciso deste favor. Agora veja que a própria palavra de Deus, ela diz que nós recebemos o Espírito Santo pela fé. Só que muitas pessoas acham que, mesmo tendo fé, elas precisam fazer algo para merecer o Espírito Santo, e é exatamente por isso que elas não recebem. Porque a palavra de Deus nos diz aqui, voltando lá para a carta aos Gálatas, capítulo de número 3, vamos continuar a nossa leitura a partir do versículo 3. Vamos continuar a partir do versículo 3. Você sabe que quanto mais a pessoa vai frequentando a igreja, quanto mais a pessoa vai ouvindo a palavra de Deus, mais ela vai deixando a fé na graça e vai colocando a fé nas obras. Por isso que o novo convertido, você pode ver isso, o novo convertido, ele tem muito mais facilidade para receber as graças de Deus do que o velho convertido. Porque o novo convertido, ele sabe que não merece mesmo. Ele está chegando agora, ele está cheio de pecado, ele está todo errado, ele tem um passado sombrio, ele ainda está carregando aquele sentimento de culpa por alguma coisa que ele fez de errado. Ele está dizendo: eu não mereço, e mesmo não merecendo, ele está recebendo as graças de Deus. Agora, aquela pessoa que já tem muito tempo de igreja, que já é velho convertido, ou como dizem alguns pastores, dinossauro na fé, né? Ele está tanto tempo na igreja que ele já se tornou um crente pré-histórico. Ele tem uma história grandiosa no Evangelho, ele tem muito tempo de Bíblia e de igreja. Ele vai deixando esse lado da graça e ele vai se tornando um sujeito religioso. Por que eu digo isso? Vamos ler aí o versículo 3. A palavra de Deus explica. Versículo 3 do capítulo 3. Paulo falando: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Só começa no Espírito, ela começa no fogo puro, né? Só que o tempo vai passando e ela vai se tornando aquela pessoa experiente.
ela vai se tornando aquela pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus. Aí ela já acha que tem o direito de questionar aquilo que o pastor está pregando. Ela já acha que tem o direito de dar as suas próprias opiniões acerca daquilo que a igreja está fazendo. Ela começa no espírito, mas conforme o tempo vai passando, ela vai ficando cada vez mais na carne, porque ela já acha que não deve mais orar tanto como ela orava antes, porque ela já está experiente na fé. Ela já acha que não deve mais ir à igreja com a mesma frequência que ela ia antigamente, porque ela já está experiente na fé. Ela não precisa mais orar tanto em línguas, por exemplo, como ela orava no começo da sua caminhada cristã. Ela acha que isso é bobagem. É bobagem. Então ela começa a desvalorizar aquelas experiências iniciais que ela teve com Deus, que são experiências maravilhosas, porque a chama do primeiro amor é algo inesquecível. É ou não é? E a palavra de Deus, ela nos convida a voltar ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras, a sermos hoje na igreja aquilo que éramos antes, quando iniciamos a nossa jornada de vida cristã. Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Gente experiente que está padecendo, gente que tem anos de igreja, mas que está padecendo, está sucumbindo, está sofrendo, quando na verdade não deveria estar passando por isso, já que tem experiência, já que entende muito da palavra, já que conhece muito acerca de Deus. Mas não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Continuando aí, gente, versículo 4: se é que isto também foi em vão, aquele pois que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você veja que ele repete a pergunta. A mesma pergunta que ele faz no versículo 2, ele repete agora no versículo 5. Ele insiste neste assunto. Vem cá, afinal de contas, aquele que vos dá o Espírito, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quer dizer que as bênçãos que você recebe quando você está buscando a Deus, você não recebe porque você merece, mas você recebe porque você está acreditando que vai receber. É ou não é? Porque você foi escolhido por Deus para ser abençoado naquele determinado assunto, ou naquela determinada situação. Jesus, ele não disse no Evangelho de João, ou é 16:15 ou é 15:16, depois você confere. Ele disse assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, Ele vos receba. Quer dizer que a pessoa tem que acreditar. Se ela não acreditar, ela não vai receber. Olha para a pessoa do lado aí, você tem que acreditar. Olha para quem está atrás de você, você tem que acreditar. Então nós estamos entendendo aqui, primeiramente, que não se recebe o Espírito Santo por merecimento, e sim por fé. Eu creio, por isso que eu recebo, porque eu creio. Mas continuando, paramos no versículo 5, vamos ler agora o que está escrito no versículo 6. Se a pessoa, ela acha que tem que merecer, ela vai anulando o conceito da graça, que foi instituído por Deus. Nós somos salvos pela graça e recebemos este Espírito pela graça, é um favor, não é uma recompensa. Capítulo 3, verso 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Vem cá, gente, Abraão, ele merecia a bênção de Deus? Fala a verdade, merecia? Claro que não. Abraão, ele foi um sujeito pagão até os 75 anos de idade. O pai dele, o Tera, era fabricante de imagens, de ídolos. O Abraão, ele aprendeu desde criancinha
a se curvar diante daqueles ídolos, a se curvar diante daquela imagem, mas alguma coisa dentro dele dizia que aquilo não estava certo. Por isso que Deus o chamou. Um dia Deus falou com Abraão. Abraão não viu Deus, mas ele ouviu a voz de Deus. E a voz falava assim: Abraão, perdão, o nome não era Abraão ainda, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Lá far-te-ei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E a palavra diz que o homem simplesmente se levantou e foi fazer aquilo que aquela voz desconhecida tinha falado para ele. Ele chega dentro de casa e fala para a mulher Sarai: mulher, arruma as coisas. Por que, meu senhor? Você sabe que naquela época as mulheres chamavam os maridos de senhor, né? Você tem que chamar o teu esposo de senhor, viu, minha filha? Naquela época, era um costume da época. A Sarai chegou para o Abraão e falou assim: por quê? Por que, meu senhor? Para onde a gente vai? E o Abraão disse assim: eu não sei. Como você não sabe? Uma voz falou comigo. E essa voz disse para a gente ir, que ela vai mostrar o caminho. Então Abraão, ele saiu de um lugar onde ele viveu a vida toda, não é? Para ir para um lugar desconhecido, que ele nem sabia onde era. Deus não deu o nome da rua, nem o CEP. Vai, que eu te mostrarei. E ele simplesmente se levantou e foi. Passados 10 anos, Abraão começa a ficar desesperado, porque o Senhor não tem lhe dado semente. Ele fala isso para Deus: o Senhor não tem me dado semente, eis que o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, ele vai ser o meu herdeiro. O que Abraão demonstrou ali? Falta de confiança na promessa que Deus tinha feito, porque ele falou: já que o Senhor não tem me dado semente, eu não tenho filho, já se passaram 10 anos e nada aconteceu, eu estou mais velho do que antes. Quando o Senhor falou comigo eu tinha 75 anos, agora eu estou com 85 anos, então fisicamente eu não tenho mais condição de viver aquilo que o Senhor disse. Eu vou colocar o Damasceno aqui no meu lugar, logo logo eu vou morrer, e eu preciso de alguém para cuidar da minha família, eu não posso deixar minha família desprotegida, eu preciso de um herdeiro. Aí Deus falou para ele: Abraão, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti for gerado, este será o teu herdeiro. Deus está mostrando que a promessa ainda está de pé. Amém? Tem promessas que Deus te fez que ainda não se cumpriram? Tem? Então fica tranquilo, a promessa ainda está de pé. Deus, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porque ainda há um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Tão somente espera, porque certamente virá. Você quer aplaudir a Jesus? Pode aplaudi-lo mesmo, e diga glória a Deus. Então, Deus já não sabia que Abraão ia ter esta recaída na fé? Sabia ou não sabia? Claro que sabia. Mas o pior não foi isso. Passaram-se mais 5 anos aproximadamente, e a mulher do Abraão teve uma ideia. Ela chegou para ele e falou assim: olha, o Senhor tem encerrado a minha madre, eu não tenho como te dar filhos, eu tenho sido estéril até hoje. Deita-te, pois, agora com a minha serva, a minha escrava egípcia Agar, tu terás um filho com ela, e este filho será meu. Olha que cilada. Está certo isso? A própria mulher do Abraão está induzindo ele ao adultério, é ou não é? Vai lá, deita-se com a minha escrava, você vai ter um filho com ela e o filho será meu. Aí o 333 do Abraão foi lá e se deitou com a escrava. Abraão era meio besta, né? Isso que eu falei 333, porque besta é 666. Se deitou com a escrava. 9 meses depois, nasce uma contenda. Qual o nome da contenda? Ismael. E essa contenda permanece até hoje.
por causa de um erro de Abraão, por causa da falta de fé de Abraão. A gente fala muito da fé de Abraão, mas Abraão, ele teve uma recaída na fé. Ele foi lá e se deitou com a mulher, nasceu uma contenda na casa de Abraão, e aquela contenda não pôde permanecer muito tempo lá. Ele teve que expulsar a contenda de casa, ele e a mãe. É ou não é? Deus não sabia que isso iria acontecer? Sabia ou não sabia? Então por que ele escolheu Abraão? Por que ele fez uma promessa para Abraão? Porque Abraão merecia? Não. Mas por que Deus escolheu Abraão para viver aquela promessa então? Quem aqui quer ser salvo? Quem aqui será salvo? Levanta a mão. Levanta a mão. Então quando você chegar lá na glória, pergunta para Jesus. Porque a Bíblia não dá resposta para isso. Por que Deus, mesmo sabendo que o homem não merecia, e mesmo sabendo dos erros que ele ia cometer lá na frente, por que Deus fez a promessa para ele? Porque Deus escolhe a quem Ele quer, e Ele dá o que Ele tem para quem Ele quiser, e você não tem nada a ver com isso. Glória a Deus. Por que você acha que está aqui hoje? Não, pastor, isso é uma mera coincidência, isso é uma obra do acaso. Não, eu estou aqui porque eu fiz uma inscrição, eu estou aqui porque eu sou da igreja e fiquei sabendo que aconteceria esse seminário. Você que pensa, você está equivocado. Se você está aqui só por causa de uma inscrição, ou por causa de um anúncio que foi feito, ou por causa de uma chamada que você ouviu, você está aqui porque de alguma maneira Deus olhou para você e disse: é Ele que eu quero, é ela que eu quero. Vai entender. Diga glória a Deus. Então vamos voltar aqui. Onde paramos? Gálatas capítulo 3, versículo 6. Sabei, pois, estou no 7, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Olha só, Paulo está falando aqui que se a pessoa conseguir cumprir tudo o que está escrito no Antigo Testamento, tudo que está lá na Torá, no Pentateuco, não é? Tudo que está na lei, se ela conseguir cumprir tudo o que está escrito lá, aí ela poderá dizer: eu fui salvo pelas obras, eu fui salvo pelas coisas que eu fiz, eu fui salvo pelas coisas que eu pratiquei. Aí ela vai poder dizer isso. Mas ele mesmo está dizendo aqui no versículo de número 11: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém. Porque o justo viverá da fé. Você sabe que ninguém até hoje conseguiu cumprir a lei, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única pessoa que habitou na terra que conseguiu cumprir a lei. Nem o próprio Moisés, que recebeu a lei de Deus nas mãos, conseguiu cumprir. Jesus foi a única pessoa que habitou aqui neste mundo que conseguiu cumprir a lei. Então, veja só, a lei é para aquela pessoa carnal que acha que tem que ser por merecer, receber alguma coisa de Deus. É para a pessoa carnal. O versículo de número 12, vamos aqui ainda, nós estamos em Gálatas capítulo 3, vocês estão acompanhando? Versículo 12, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Só que ninguém consegue viver pela lei. Por quê? Por que ninguém consegue viver pela lei, igreja? Eu já disse que isso não é uma pregação, é um estudo. Por que ninguém consegue viver pela lei, gente?
Porque a lei proíbe o pecado. Alguém consegue viver sem pecar? Se uma mulher fosse atuada em flagrante, cometendo lá o adultério, o que acontecia com ela? Segundo a lei, ela era apedrejada. Lembra da mulher prostituta? Os homens estavam com as pedras nas mãos e queriam matá-la a pedradas. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: quem aqui de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí de fininho, um a um foi saindo, né? Foi saindo, como se eles não tivessem envolvidos naquela questão. Aí Jesus olhou para a mulher e disse o quê? Olha o alerta que Jesus deu para ela: vai e não peques mais. Porque até na época em que Jesus esteve aqui na terra, as pessoas estavam habituadas a viver segundo a lei. Segundo a lei. Quem é que consegue viver segundo a lei? Porque para viver segundo a lei não pode pecar. A lei do talião diz: se furar o meu olho, eu furo o olho dele. É ou não é? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Pastor, por que Deus criou esta lei então? Porque Deus queria que o homem, através da lei do talião, raciocinasse e pensasse bem antes de furar o olho de alguém. Porque a lei permitia que se você furasse o olho de alguém, aquele alguém podia furar o teu olho. Então a pessoa tinha que pensar: eu não vou furar o olho dele, porque se eu furar o olho dele, amanhã ele pode vir furar o meu olho, eu não quero ficar cego também. Mas infelizmente, nem com esta lei o homem se consertou. É por isso que a lei, ela não resolveu o problema, mas a graça, ela veio para resolver. Glória a Deus. Fala: hoje eu estou debaixo da graça. E é por causa deste favor que você não merece, que o Espírito Santo vai entrar na tua vida e vai começar a fazer aquela obra que você nunca jamais imaginou que um dia Ele faria. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Diga glória a Deus. Ninguém vai conseguir viver pela lei, porque ninguém consegue viver sem cometer pecado. Todo mundo peca. Todo mundo peca. Então olha, Eclesiastes, vamos voltar aí um pouquinho, para a gente poder ter respaldo para isso. Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 20. Quando você achar, diga amém, para eu saber que você achou. Eu vou esperar. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Posso ler? Está escrito: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. É a palavra de Deus. Não existe. Não existe homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Quer dizer que no Antigo Testamento havia um conceito de que ninguém consegue cumprir a lei, porque todos pecam. E se a pessoa peca, ela está condenada. Romanos 3:23, porque o salário do pecado é a morte. Pecou, está condenado. A lei é assim. Então o pecado é maior do que a lei, porque se a pessoa vive debaixo da lei e peca, ela é condenada. Mas o pecado não é maior do que a graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Graças a Deus que você tem a graça. Graças a Deus que você recebeu esta graça, porque senão você também já estaria condenado, você já estaria condenada, nós já estaríamos condenados. É a verdade ou não é, igreja? Então vamos avançar um pouquinho aqui. Vamos voltar lá para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, e vamos ler a partir do versículo 13. Nós paramos lá no versículo 12, lembra? Então vamos ler a partir do versículo 13. Você está entendendo que por merecimento ninguém vai receber a salvação, e por merecimento ninguém vai receber o Espírito Santo, porque a Escritura, ela é clara quando diz, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Que promessa foi essa, gente? Antes de ascender ao céu, Jesus disse o que para os discípulos? Ficai, portanto, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês têm que ficar na cidade, vocês têm que permanecer na cidade, vocês não podem ir para outro lugar, a não ser para Jerusalém. E Jerusalém quer dizer casa de paz. Jerusalém está associada à igreja, ao lugar que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Jerusalém era a cidade do grande rei, o lugar onde o nome de Deus habita, aonde ele é exaltado, adorado, glorificado, reverenciado, aonde ele é honrado, aonde os homens levantam as mãos para bendizê-lo e dizem: Hosana, Hosana, a Deus nas alturas. Nós estamos aqui espiritualmente em Jerusalém, nós estamos na casa de paz, nós estamos no lugar que Deus escolheu. Se você não permanecer neste lugar, você não receberá a promessa, porque essa é a condição. Ficai, portanto, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não está escrito: ficai, portanto, na sua casa, e faça lá um grupo, e ore lá na sua casa, e você vai receber o Espírito Santo. Não, ficai, portanto, na cidade de Jerusalém. Quem está me compreendendo aqui, diga glória a Deus. Até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a pessoa, além de ela ter que acreditar nesta promessa, ela tem que permanecer no lugar escolhido por Deus. Ela não pode se ausentar de Jerusalém. Quantos dias os discípulos ficaram lá em Jerusalém esperando a promessa? 50 dias. E eles não, como dizem os nordestinos, eles não arredaram o pé. É ou não é? Ficaram lá 50 dias e não saíram de Jerusalém durante aqueles 50 dias. Quando completaram-se os 50 dias, aconteceu o Pentecostes. O Espírito Santo, ele veio do alto como um som de um vento veemente e impetuoso, e entrou na casa onde estavam reunidos, e todos, detalhe, e todos foram batizados com o Espírito Santo, e todos eles falaram em línguas repartidas como que de fogo, as quais o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos os que estavam reunidos, que permaneceram ali por obediência ao que Jesus havia prometido e por acreditar na promessa, porque se não tivessem acreditado na promessa, teriam ido embora para casa. Por isso que ficaram ali. Vem cá, você vai ficar aqui até o final desse seminário? Vai ou não vai? Quem vai ficar até o fim? Levanta a mão. Se você ficar até o fim, não é só esta promessa que você vai receber, não. Você vai receber muitos dons. Você vai ser muito usado por Deus, muito usada por Deus. Você vai ser um instrumento nas mãos do Deus vivo. Você vai ser uma tocha de fogo ardente nas mãos do Todo-Poderoso. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Diga glória a Deus. Então olha só, a salvação é pela graça que nos foi dada por Jesus Cristo, e o Espírito Santo, ele é derramado na sua vida pela fé que você tem neste favor que Jesus fez por você. Foi um favor que ele fez por você, foi um favor. Olha o que diz aí na carta aos Romanos, capítulo 8, vamos lá? Carta aos Romanos, capítulo 8, e versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isso quer dizer que ainda que nós sejamos pré-condenados, ou tenhamos sido pré-condenados, aquele que deu a sua vida por nós na cruz, através da sua graça, ele nos livrou da condenação no pecado e da morte. Jesus fez isso por você.
e não cobrou nada para isso. Não te cobrou nada. Ele fez de graça, de graça. Agora, se você na hora de buscar o Espírito Santo continuar aí se acusando, se autocondenando, dizendo: eu não sou digno, eu não sou digna, permitindo que o diabo fique te acusando, colocando coisas negativas dentro do teu coração, então você não vai conseguir receber o Espírito Santo, não. Mas se você olhar para o diabo e disser para ele: olha aqui, Satanás, aonde é que o diabo está? Hein? Onde? Debaixo. Então olha aí, olha para Satanás, ele está aí debaixo do teu pé, você não está vendo não? Se você olhar para Satanás que está aí debaixo dos seus pés e disser para ele: eu sou liberto pela graça e pela fé em Jesus Cristo, aí não vai mais ter como o diabo te acusar. Da mesma maneira que os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, você também receberá o Espírito Santo hoje na sua vida. Pastor, e eu que já recebi o Espírito Santo, que já tenho o Espírito Santo, então se prepara, porque você vai subir de nível. Você vai ser promovido pelo Espírito Santo a um nível de intimidade maior, a um grau de comunhão ainda maior. Você já tem o Espírito Santo na sua vida? Ótimo, maravilha. Mas ele vai fazer você viver experiências que você ainda não viveu. As coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e nem subiram ao coração dos homens, são estas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Eu gostaria que você agora se colocasse de pé no seu lugar, por favor. Vamos ficar de pé, porque a gente não pode perder tempo. Hoje você tem que receber o Espírito Santo. Hoje eu fiz uma introdução aqui curta de como receber o Espírito Santo. Não adianta você vir aqui agora e começar a dizer assim: sabe, pastor, eu pequei, eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito, eu pratiquei aí umas injustiças, eu falei umas inverdades, para não dizer mentira, né? Agora já disse. Eu agi de uma maneira que não é correta. Eu fiz umas coisas que eu sei que Deus ficou triste comigo. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Eu vou repetir: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você não merece mesmo. Fala para esse irmão do teu lado aí: você não merece, mas pelo menos agradece. Fala aí para ele. Fala: já que você não merece e está recebendo, mesmo sem merecer, pelo menos agradece. É ou não é? Fala: Senhor, eu não mereço, mas eu te agradeço. Quer receber o Espírito Santo? Você que já tem, quer receber uma porção maior? Quer ou não quer? Quem quer, levante a mão. Então, por favor, sai do teu lugar agora e vem aqui para frente. Pastor, não cabe, não tem problema, dá um jeito. Nem que você fique no corredor, mas vem para cá. Vem para cá. Por que que a gente chama as pessoas para estarem diante do altar? Porque é do altar que flui a presença de Deus. Se não fosse assim, o pastor ia ficar pregando lá da porta da igreja e as cadeiras viradas para trás, e não haveria altar na igreja, não é? É do altar que flui a presença de Deus. E a presença de Deus vai começar a fluir hoje sobre a tua vida de uma maneira que você jamais sentiu. Pessoas aqui terão experiências gloriosas, tremendas com o Espírito Santo. Hoje de manhã, no momento que nós estávamos orando aqui para receber o Espírito Santo, teve um irmão que me contou aqui umas visões tremendas que ele teve. Depois da reunião ele me procurou e falou: pastor, eu vi isso, eu vi isso, eu vi aquilo, eu senti isso. Isso é normal? Eu falei: irmão, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Tem muita gente que gostaria de ver o que você viu e não viu nada. Então tem pessoas aqui que vão ter experiências, vão ter visões, vão viver coisas que
a princípio você vai ficar até meio assustado. O que é isso? O que é isso? Meu irmão, você está na casa de Deus. E quem está aqui é o Senhor Jesus. Aonde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, não é? É Jesus que está aqui. Você acha que o diabo pode fazer alguma coisa na sua vida? Você acha que o diabo pode abrir a sua boca para falar coisas? Não, quem vai falar agora é o Espírito Santo. O diabo não tem vez aqui dentro não, porque o lugar é do Espírito Santo, não é dele. Então você vai abrir o teu coração. Olha aqui para mim antes de você orar. Olha aqui para mim, você vai abrir o teu coração, porque Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Quando Jesus falou da porta, do que ele está falando, hein? O irmão aqui já sabe, ó, do coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Quer dizer que Jesus é educado, né? Você veja como a gente tem o livre-arbítrio e Deus respeita este livre-arbítrio que ele nos deu. Porque Jesus ele não podia simplesmente ir entrando logo de uma vez? É ou não é? Mas não, ele bate. E quando a palavra diz que ele bate, é como se ele estivesse pedindo a sua permissão para entrar na sua vida. Você permite? Permite? Você permite? Pergunta para a pessoa do teu lado aí, você vai permitir? Pastor, mas como é que eu dou esta permissão? Primeira coisa, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus não habita em lugares sujos. Você gostaria de ficar numa casa suja, imunda, cheia de bicho, cheia de lixo? Gostaria? O Espírito Santo também não. Quando a casa está suja, ele nem entra. Ele não entra. Pastor, como assim casa suja? Quando você carrega uma mágoa no teu coração, isso para Deus é lixo. Isso para Deus é lixo. Mágoa para Deus é lixo. É sujeira que está dentro de você, que precisa ser tirada. Você não pode ficar aqui na igreja querendo receber o Espírito Santo e com mágoa de uma pessoa que te feriu, que te maltratou. Você não pode vir para a igreja e começar a dar glória a Deus, aleluia, glória a Deus e aleluia. E quando você sai por aquela porta ali, você diz assim: que aquela pessoa nem passe na minha frente, porque eu não quero nem ver ela pintada de ouro. Não adiantou. Aí não adiantou, está cheio de lixo. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: joga esse lixo fora. Porque lixo não é para guardar, lixo é para jogar, é ou não é? A mágoa é um lixo, o ódio é um lixo. Eu odeio aquela pessoa, até treme, né? De tanto ódio que tem. Eu odeio aquela pessoa. Não pode, irmão. Isso é um veneno mortífero, isso vai te matar. Se livra disso. Ah, eu não consigo, pastor. Pede para Deus. Pede para Deus agora limpar isso, tirar isso de dentro de você. Porque se você não pedir ajuda para Deus agora, para Ele tirar isso de dentro de você, o Espírito Santo vai entrar em muita gente aqui, mas em você Ele não vai entrar. Porque vai ter lixo aí. Tem que tirar, tem que jogar esse lixo fora. Você tem que dizer para Deus: meu Deus, eu não aceito mais esse ódio dentro de mim, esta mágoa dentro de mim, esta dúvida no meu coração. Eu quero acreditar, mas eu sempre acabo duvidando. A dúvida é um dos maiores lixos que tem no ser humano, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e quem não tem fé está duvidando. Joga isso fora, pelo amor de Deus. Viu? Dá uma balançada nesse irmão do teu lado aí e fala assim: joga agora. Fala, se livra disso agora, não deixa para depois. Porque você não está aqui hoje, não está aqui agora. Jesus também está aqui hoje, Jesus também está aqui agora. Então juntou a fome com a vontade de comer. Aproveita este momento que Ele separou para você. Este momento foi separado por Deus para você, para o teu benefício, em teu favor. Espírito Santo é um favor, igreja.
Ninguém aqui está buscando recompensa. O Espírito Santo não é uma recompensa, não é uma medalha, não é um troféu. É um favor de Deus, você não merece. Mas mesmo assim Ele está dizendo: eu vou colocar o meu Espírito dentro de você. Vamos orar para a gente não perder tempo. Com a mão sobre o coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, neste momento, diante do Teu altar, diante da Tua presença. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas minhas iniquidades. Meu Deus, comece a limpar agora o meu coração. Tira, Senhor, de dentro de mim toda mágoa, todo ódio, todo rancor, toda dúvida, toda ansiedade, toda opressão. Meu Deus, arranca de dentro de mim tudo aquilo que impede o Seu agir e o Seu poder de ser derramado sobre a minha vida. Meu Deus, eu me esqueço agora dos meus problemas, das minhas lutas, das minhas adversidades e até mesmo das coisas terríveis que fizeram contra mim. Eu abro o meu coração, que é uma porta de entrada para o Teu Espírito habitar dentro de mim, e te peço, meu Deus, me ajuda a fazer a Tua vontade, e não permita jamais que eu me afaste ou me desvie da Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, por favor, levante as tuas mãos. Escute isso. Levante as tuas mãos. Quando você levanta as mãos, você demonstra a dependência de Deus. Uma criança que já aprendeu a andar, quando ela se vê numa situação de perigo e sente medo, a primeira coisa que ela faz, ela ergue as mãos pedindo para o pai pegá-la, para o pai tirá-la do chão, porque ela está com medo. Ela se sente em perigo e ela está com medo. Ela quer que o pai ou a mãe a tire do chão, porque no colo do pai ou da mãe ela vai se sentir protegida, ela vai se sentir segura, mesmo já sabendo andar. Mesmo assim, ela depende do pai ainda. Você pode conhecer a palavra, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode até ter alguns dons do Espírito Santo, mas você precisa continuar dependendo de Deus. Você precisa continuar levantando as suas mãos. Você precisa continuar dizendo: Pai, segura em minhas mãos. Pai, eis-me aqui. Pai, me leva no colo. Pai, me segura. Pai, me protege. Pai, guarda a minha vida. Quando você ergue as mãos, você demonstra essa dependência que você tem de Deus.